que ficam as nossas emoções? A nossa alma. Por isso que o salmista diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que o salmista não diz: por que te abates, meu coração? Porque a alma dele estava angustiada. Quando a gente tem uma alegria grande, uma angústia grande, uma aflição grande, uma euforia grande, uma ansiedade, tudo está aplicado dentro da nossa alma. Quando a gente morrer, o nosso corpo retorna ao pó. O nosso espírito, que é o nosso fôlego de vida, retorna para quem é de direito, que é o nosso Deus. E a nossa alma vai para alguma eternidade. No nosso caso, em nome de Jesus, iremos para um lugar de gozo, de descanso, de paz. Mas a nossa alma, ela vai perdurar, porque a nossa alma, ela vai continuar na eternidade. E é lá onde estão guardadas as nossas emoções. Facilmente você pode ver um versículo falando de coração na Bíblia, e você pode substituir a palavra coração por alma. Tem um versículo que eu amo muito que diz: de todas as coisas que você tem que guardar, guarde a sua alma, porque é a tua alma que é eterna, é a tua alma que vai para algum lugar eterno. Por isso que de tudo que você deve guardar, esconda de tudo e de todos a sua alma. Guarda o lugarzinho das suas emoções, dos seus sentimentos, porque é lá que está tudo guardadinho. E as estações, elas são as estações da nossa alma. Muitas vezes a crise no nosso casamento, ou a bênção no nosso casamento, depende do estado da nossa alma. Vocês já repararam que muitas vezes o nosso problema não é resolvido, mas algo dentro de nós muda, ao ponto de um problema não ter sido resolvido ainda, mas já aconteceu algo diferente. Muitas vezes eu chego na casa do Senhor e eu busco uma resposta, eu busco algo da parte dele, da presença dele, das mãos dele, e ele não resolve a situação. Mas enquanto ele não resolve a situação que a gente clama, ele resolve algo dentro de nós, para que a gente possa suportar, para que a gente seja renovado, para que a gente continue lutando, continue caminhando, porque o importante é a nossa alma. Amém? Vamos seguir. As estações, meus irmãos, nada mais é que a nossa fase de mudança. E quando acontece uma mudança, o que é que a gente precisa? De adaptação. O período de adaptação é um período difícil. Eu quero que levante a mão com sinceridade o casal que achou seu primeiro ano de casado o melhor ano de todos. Tenha vergonha não, irmão. Bora, eu levanto contigo. Primeiro ano de casado foi o melhor de todos. Deus te abençoe. O meu foi péssimo. É uma mudança de estação. A gente vai para dentro de uma casa, para duas cabecinhas duras e ingênua, imatura, bater até fazer dar certo. É um caminho, meu irmão, para 4 pés. 4 pés que tem que caminhar juntinho. Então a gente tem que aprender a decidir juntos. A gente tem que aprender a comer juntos. São as raposinhas. Cantares vai falar sobre as raposinhas. E são as raposinhas que estão no relacionamento. Muitas vezes casais superam traições, mas não superam a pasta de dente que é espremida no meio. Sério. Um dos maiores conflitos no começo do nosso casamento foi porque eu vim da casa da minha mãe extremamente preguiçosa e não fazia nada em casa. Aquelas roupas que brotavam dentro do guarda-roupa pararam de brotar quando eu casei. Só brotava, pastora, quando eu lavava, engomava e botava lá. E foi um período difícil, porque na casa da minha mãe, enquanto eu estudei, ela não deixou eu trabalhar, porque ela disse: você precisa estudar. E enquanto eu trabalhei, ela continuou. Tinha alguém lá em casa ajudar com ela, ou ela fazia. No máximo eu lavava uma louça depois dela passar o dia todo e mandando eu fazer. Eu não estou aqui me dizendo isso para vocês que eu me orgulho disso, não. Você mudou, Lídia? Mudei. Muito. Não. Mas é uma coisa que eu combato, porque não é o meu forte fazer os trabalhos de casa. Aí o que acontece? Ele vai cuidar da casa, eu vou fazer comida. A gente achou um equilíbrio. Ao invés de a gente ficar o tempo inteiro se chapando, porque uma hora não ia dar certo. Porque eu não sei a bênção que você tem na sua casa, mas o Rodrigo, ele chega em casa, ele limpa o sapato e guarda na sapateira. Não fica no meio da casa. Quando eu chego, eu estou tão cansadinha, eu faço assim, ó. Pega a minha sandália e puxo com esse pé, depois puxo com esse pé, deixa ali no cantinho
cantinho depois eu guardo. Mas ele guarda lá. Termina de tomar banho, eu penduro a toalha ali no cantinho, ali no banheiro, mas ele sai recolhendo a nossa toalha, a minha dele vai para lá fora, pendurada no varal. Ele chega do trabalho, ele dobra a farda dele para ele usar amanhã. Hoje, quando a gente chegar do culto, ele bota o paletó na cruzeta, deixa um dia fora, que é para pegar aquele vento, que é para não guardar abafado. Amanhã ele guarda dentro do guarda-roupa, num lugar onde tem só os paletós. Daí vocês tiram uma pessoa que tinha preguiça de fazer tudo dentro de casa, casar com uma pessoa dessa. A primeira roupa que eu lavei na minha vida foi a do Rodrigo. Hoje já são 15 anos, hoje a gente já está bem adaptado. Mas é como eu disse para vocês, são as coisinhas pequenas que estragam o casamento. É esse desgastezinho diário que estraga tudo. Quando chega o final do dia, você está desgastado. Você está chateado, você está aborrecido. Quando chega o final do dia, eu estou tão chateada que eu não quero que ele me abrace, mas ele vem me abraçar. Aí eu digo assim, rapaz, eu não sei não. Mas ele já entendeu a minha linguagem, porque são 15 anos, não são 15 dias. E o primeiro ano foi difícil, o segundo ano foi difícil, o terceiro ano foi difícil. E continua difícil. Mas hoje é tão melhor. Hoje a gente já se comunica, só no olhar já dá certo. A gente já sabe como falar, como abordar um assunto um para o outro. Eu não sei vocês, mas tem muito assunto que eu tenho que chegar para ele, que eu tenho que esperar a hora certa, porque se eu cuspir de qualquer maneira, não dá certo. Se eu chegar e falar assim, filho, convidaram a gente assim, 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 eu tenho que esperar a hora certa de dar o bote. Porque se eu simplesmente jogar, ele rejeita. E assim a gente vai conhecendo a pessoa. Eu não estou te dando o meu exemplo para que você faça como eu. Eu estou te dando o meu exemplo para que você descubra o seu próprio caminho. Porque se existe uma coisa que ninguém pode ajudar a gente, é no relacionamento conjugal. Eu posso te dar um conselho, eu posso orar por ti, mas o trabalho que você tem que fazer é só você quem faz. E essas são as estações, são as mudanças. E dentro das mudanças nós precisamos de muito jogo de cintura para se adaptar. Agora eu vou te dizer uma coisa, no inverno, quando está aquele tempinho frio, a coisa que você mais quer, botar uma camiseta e sair para ir tomar sorvete? Você quer ir para debaixo da coberta, você quer tomar uma sopa quentinha, mas quando está muito calor, você não quer botar uma camisa de manga longa e tomar um café pegando fogo. Nem vai tomar um prato de sopa na quintura do verão. Por quê? Porque nós nos adaptamos de acordo com a necessidade. Se você não está dentro de um relacionamento disposto a abrir mão, você está fadado ao fracasso. Muitas vezes a gente precisa dar só um passinho para trás para caminhar dois para frente. Lá no outono a gente fala um pouquinho mais disso. Mas muitas vezes a gente precisa aprender a recuar. Aprender principalmente a calar. A hora certa de falar. Porque quando a gente está com raiva não é um bom momento. A gente fala coisa que magoa. A gente fala coisa sem pensar. E essas são as fases de adaptações. Quando a fase muda, quando algo acontece, quando algo dentro de você muda assim como a gente tem que se adaptar ao clima do frio, ao clima do calor. E aqui nós vamos entrar na primavera, aplicando a primavera no nosso relacionamento. A primavera é coisa linda. A primavera foi o primeiro ano de casado da irmã, que para a glória de Deus foi uma bênção. A primavera é o começo de um novo ciclo. E a marca dela é a alegria e a beleza. A primavera é cheia de cores, é cheia de amores. É o tempo do novo amor. Aquele frio na barriga que eu sentia quando eu chegava no lugar e ele estava lá, não sinto mais. Passou. Aquele tempo foi a minha primavera. Quando você chegava no lugar, será que ele já chegou? Tinha uma música que naquela época que eu conhecia, dizia assim: eu vejo você de tão longe que só eu sei quem é você. E é verdade. Quando assim, de 1 quilômetro eu achava o Rodrigo e ficava me fazendo de difícil, não olhava para ele. Mas eu sabia que ele estava lá. Essa é a frase da primavera, daquela borboletazinha no estômago. Tem como a gente voltar lá? Tem. Mas tem coisas que não vão mais voltar. Eu não vou mais chegar no lugar e procurar o Rodrigo. Por quê? Porque ele já sai de casa comigo. Nós já somos um. Para a glória de Deus. Mas tem muita
o diabo está dizendo que a primavera acabou, eu vim te dizer que o nosso Deus é o Deus das estações. Glória a Deus. Irmãos, é porque ela nem quis contar das nossas primeiras compras no supermercado. Mas eu vou contar aqui. Nós moramos próximo aos meus pais. E quando nós chegamos no Ceará, meu pai comprou logo 3 lotes de terra, construiu uma casa. Esse aqui é da minha irmã e esse aqui é do meu. E nós construímos o nosso. E nós não construímos paredes ou muros. Então nós moramos cada um na sua casa, só que não tem muros. E no nosso primeiro ano de casado, um dia minha mãe se aproximou e ela chegou: vocês chegaram agora? Foi, a gente foi no supermercado fazendo as compras. E a mãe olhou assim para as sacolas e: onde é que estão as compras? Estão aqui, mãe, as compras. E a gente, por muitos meses, nós íamos para o mercantil comprar fardos de Coca-Cola, caixas de chocolate, pacotes de estilete. E viver de amor. E viver de amor. Até que um dia, quando ela perguntou, a gente começou a enxergar que a responsabilidade estava cada vez mais aumentando e a gente precisava fazer algumas adaptações. E a gente começou a fazer essas adaptações que foram muito dolorosas. Olha A aí, Lídia... uma das fases de adaptação. Eu me lembro demais que na casa da minha mãe sempre foi muito movimentado. Minha mãe era o tipo de pessoa maravilhosa, que ela é mãe de todo mundo que a gente amar. Cheguei com o Rodrigo lá, pronto, ela é mãe do Rodrigo. Quando eu chegar com um amigo lá, muito chegado, ela é mãe dos meus amigos também. Ela abraça todo mundo. Na casa dos meus pais sempre cabe mais um. E eu me lembro que a sacola de verdura da minha mãe era gigante. Ela comprava pimentão, ela comprava 5, 6 pimentões. Aí a minha sogra dele, esse cara, nós fomos comprar comida de verdade. Cheguei com aquelas sacolão de pimentão, mas estragou tudo. Porque eu não sabia que a gente ia comer bem pouquinho. Eu via na minha mãe aquele montão de pimentão. Então eu comprei um montão de pimentão. Mas eu nem sabia cozinhar. Não usei pimentão e nada, não aproveitou não. Então, adaptações na nossa vida, elas são necessárias, porque senão pode ser que em algum momento a gente fracasse no nosso relacionamento. Nós falamos da primavera e agora vamos entrar no verão. O verão, irmãos, é conhecido pelo calor intenso e pelo dia maior do que a noite. É no verão em que as adaptações, elas começam a evoluir. É no verão em que nós vamos começar a nos relacionar, nós vamos começar mais intimamente nos conhecer, e é no verão em que nós nos aproximamos de uma tal maneira que o versículo bíblico que diz que nós somos uma só carne, ele começa a fazer mais sentido para a gente. É verdade que no ato da cerimônia, nós quando casamos, quando decidimos viver toda a nossa vida ao lado de uma pessoa, nós já fomos feitos ali uma só carne. Mas é no verão em que nós descobrimos isso de uma maneira mais real, porque a intensidade do calor, irmão, gera na gente muitos movimentos, gera na gente muita energia. Mas é no verão também que nós precisamos tomar cuidado de algumas coisas. O homem, ele sempre tem uma energia muito maior do que a da mulher, e por isso alguns cuidados precisam ser tomados, e principalmente pelos homens agora. Nós podemos ver que no verão, irmãos, há uma necessidade também de buscarmos muitas vezes uma sombra para descansar. Muitas das vezes a mulher não está precisando da tua energia toda, da tua intensidade toda. Algumas vezes ela está precisando apenas da tua segurança, apenas da tua força, no sentido de protegê-la. É hora também de nós virarmos as nossas forças, as nossas energias, para trazer esse tempo de sensação, de proteção e de brisa para as nossas esposas. Não, muitas vezes nós vemos pessoas com grandes problemas na área conjugal, principalmente na intimidade, porque eles não conseguem entrar num acordo. E este acordo, irmãos, ele só não consegue ser pleno diante do Senhor, porque o homem não considera muitas coisas da mulher, porque a mulher, ela não funciona como um homem. As mulheres hoje, elas lutam pelos seus direitos, elas não querem, irmãos, de maneira nenhuma
ser iguais aos homens. Por quê? Porque Deus não fez a mulher igual ao homem. Ela só quer ser tratada de forma justa. A mesma forma como Deus trata o homem, Deus tratou a mulher. A mulher quer tratada igual ao ser humano, o homem? Não, ela não quer ser tratada igual ao homem. Ela quer ser tratada na mesma justiça que o homem quer ser tratado. Nós precisamos entender isso, somos diferentes. E o homem, na maioria das vezes, ele sempre tem muita disposição, ele sempre está muito disposto a gastar essa energia. E a mulher não funciona dessa maneira. Então algumas coisas você precisa entender. E aqui eu volto um pouco mais para os homens. Nós precisamos ser esta brisa suave. Nós precisamos entender que nos aproximando da mulher, a mulher não está esperando apenas pela nossa força, pelo nosso calor ou pela nossa intensidade, mas ela às vezes está esperando um elogio vindo no momento certo, da forma certa. E isso bate no rosto da mulher como uma brisa, fazendo ela ficar fresca ou refrescando-se nas suas palavras. Muitas das vezes nós perdemos essa essência. Perdemos a essência de dizer palavras positivas, palavras as quais as nossas esposas realmente merecem. Eu não estou dizendo aqui ou convidando você a ser uma pessoa falsa ou a falar coisas bonitas que não sejam verdades, mas eu estou te convidando nesta noite a você olhar para as qualidades da sua esposa e poder dizer isso a ela, porque quando você fizer isso com a sua esposa, você vai ver o quanto o calor da sua mulher irá aumentar com você e o grau de intimidade entre vocês dois irá aumentar, porque nós precisamos buscar isso. Muitas das vezes o calor intenso traz sede à nossa vida. Nós precisamos entender que precisamos ser saciados também. E algumas pessoas dentro deste calor se saciam de diversas formas. Existe um livro muito extraordinário que é as 5 linguagens do amor. E dentro das 5 linguagens do amor há lá o ato físico, que não é o ato sexual em si, o toque físico, mas é o carinho, é o cuidado, é você estar disposto a fazer alguma coisa pela sua esposa fisicamente. Há palavras de afirmação, a você poder estar nesta linguagem, demonstrando a ela aquilo tudo que ela é, porque nós escolhemos uma esposa e a escolhemos muito bem. E por que nós esquecemos de por que nós escolhemos ela? Então a sua boca deve ser a brisa que refresque a sua esposa, para que ela possa cada vez estar melhor e mais confiante, mais alegre diante de cada um de vocês. Devemos também, algumas vezes, irmãos, nos esforçarmos para que isso aconteça. O verão, trazendo assim um calor, vai gerar a necessidade de uma brisa, vai gerar a necessidade de uma sombra, vai gerar também a necessidade de água, mas algumas vezes você não encontra isso tão facilmente. Algumas vezes você vai ter que se esforçar mais para que você alcance isso. Como por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 8, a Bíblia Sagrada diz que uma mulher perdeu uma das dracmas, e ela faz algumas coisas para encontrar esta dracma. Quando nós vemos a disposição desta mulher por encontrar aquilo que ela perdeu dentro de casa, nós podemos ver que isso é o que está faltando muitas das vezes dentro do nosso relacionamento. E eu quero levantar mais uma questão. No verão ainda há algo que nós não falamos muito e não é conveniente no verão. Há algumas chuvas conhecidas como chuvas conectivas. Essas chuvas são rápidas e elas caem no verão, por quê? Porque há uma evaporação muito grande, formam grandes nuvens e portanto há aquela descarga d'água, e ela vem com um negócio muito forte sobre a terra. Algumas vezes, na maior intensidade do verão do nosso relacionamento, algumas chuvas vêm para tentarem regar a nossa vida, só que essas chuvas, algumas vezes, elas causam algum dano, algum mal, e por isso nós precisamos estar dispostos a lutarmos um pelo outro, fazendo com que no verão a gente possa extrair aquilo que há de melhor, aproveitando dessa seguinte maneira. Vamos falar sobre o outono dentro do casamento. A gente não conhece bem o outono, a gente não tem muita propriedade para falar sobre o outono. A gente conhece as estações das frutas, mas existem frutas que dão em determinada época e frutas que nascem em outra época.
As frutas todas não nascem no mesmo tempo. Com o avanço da tecnologia, o homem consegue com que a goiabeira dê goiaba em todo o tempo. Agora o caju também dá caju em todo o tempo, o cajueiro dá caju em todo o tempo, porque existe um avanço, um estudo científico. Mas nenhuma fruta é tão saborosa quanto a fruta da estação, que vem no tempo próprio dela. Porque aquela fruta, ela veio de um período em que a árvore ela se reagrupou, se reequilibrou, para que ela pudesse frutificar. Nós não conhecemos direito o outono porque nós moramos no Nordeste, e aqui nós temos praticamente só verão e inverno, o tempo da chuva e o tempo do sol. Graças a Deus o Senhor tem dado a gente um inverno maravilhoso esse ano. Esse homem todo santo dia, ele olha um vídeo no YouTube que diz o nível do Castanhão, do Oroz. Alguém mais faz isso? É só ele? Glória a Deus. Ele olha todo dia, irmão, como é que está os açudes. E é um tempo maravilhoso. Para o nordestino, o inverno é uma bênção. E muitas vezes a gente associa o inverno a um tempo difícil. Mas para a gente não é. Então a gente não tem muita propriedade quando se trata das 4 estações. E o outono, o que é? O outono é uma fase em que a gente conhece como a fase em que as folhas das árvores elas caem. Mas também é a fase em que a árvore dá fruto. Por que as folhas caem? Muitas vezes a árvore ela tem que se concentrar naquilo que é mais importante para ela. Então ela concentra toda a seiva no caule, no tronco, e as extremidades não tem tanta importância, porque ela sabe que se ela continuar mandando a seiva para manter a folha, ela vai morrer por completo. Então ela foca naquilo que ela precisa para sobreviver. E ela fica lá com a seiva no caule. E cai todas as folhas. E a gente olha para a árvore e diz, essa aí morreu. Não volta mais. Você já viu lá no interior aquelas árvores que seca, fica só os galhos. Mas não pode passar uma nuvem gotejando que começa a nascer umas folhinhas. Esse é o outono. É o tempo em que a gente tem que se reservar e concentrar nossas forças naquilo que é importante. Porque esse tempo de frutificar é um tempo que a família sofre muita investida do inferno. É um tempo em que o teu casamento sofre muita investida do inferno. E você tem que focar naquilo que você tem que resolver. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, não foi para ser engraçadinhos, não foi para trazer uma palavra legal, foi para trazer profecia sobre casamentos. Porque eu entendo que o outono é um tempo difícil, mas é um tempo de gerar fruto permanente. Ainda que a gente seja atacado e a gente precise se resguardar, mas no Senhor nós vamos frutificar. Porque a Bíblia fala que a árvore parece estar morta, mas ao cheiro das águas ela brota novamente. Não importa, parecendo que tem coisas que já estão inalcançáveis, não se preocupe, porque o nosso Deus que rega a terra, Ele vai regar de novo, e aquilo que parece que está morto, volta a viver. É o tempo de você guardar a sua força para aquilo que importa de verdade, para aquilo que merece a tua atenção. É um tempo de vento forte, é um tempo de provas, mas também é um tempo em que nós somos consolidados. É um tempo em que nós somos firmados de verdade. Porque você só sabe se você resiste depois que você resistir. Tem provas que vêm sobre a gente que a gente diz, eu não vou conseguir. E quando a gente menos presta atenção, passou. Já foi, já vencemos. Esse tempo de outono, ele nos torna maduros e firmes. Esse tempo de outono é necessário, como todas as outras estações da nossa vida. Eu não quero complementar, mas quero só enfatizar a questão do período do outono. O outono, ele tem uma característica única de ser a época em que se produz o fruto naturalmente. E isso está predeterminado na primavera, no verão e no inverno. Você precisa entender que se você não conseguir viver as estações bem da sua alma nesse período, você também não conseguirá produzir frutos e frutos bons. Alguns casais não estão conseguindo produzir frutos que sejam saudáveis. Alguns casais não estão conseguindo produzir frutos que sejam doces. Mas nós queremos aqui nesta noite, em nome de Jesus,
declarar sobre esta igreja, sobre cada família e sobre cada casal. Não importa como foi a primavera que você passou, não importa como foi o verão que se passou, se o outono chegou na tua vida, eu quero declarar que os frutos eles serão doces, não serão amargos. Eles serão felizes e não infelizes. Eles serão de bênção e não de maldição. Eles serão cada vez mais permanentes em Cristo Jesus do que frutos que morrem do dia para a noite, porque o Senhor nos faz produzir coisas permanentes para Ele e nele, e é através das nossas vidas. A igreja, a minha geração, precisa se posicionar para ser cada vez mais o exemplo das pessoas que estão lá fora e não encontram mais perspectiva no âmbito familiar, no ambiente familiar, que não depositam mais a sua expectativa nesse ambiente. Mas eu vim lhe dizer, eu e minha esposa, nós estamos trabalhando arduamente por onde nós passamos na nossa sociedade, nos nossos momentos de lazer, na nossa igreja, para dizer a esta geração que é possível ser feliz, sendo fiel, sendo temente a Deus, produzindo coisas permanentes e não coisas vãs. Se você chegou aqui nesta noite e não chegou com a seiva necessária para produzir um fruto digno, um fruto permanente, eu vim me dizer, Satanás perdeu nesta noite, porque a tua família sai daqui, regada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. O Senhor ainda ministrou o nosso coração com relação ao inverno, e eu quero de forma muito sucinta falar sobre essas temperaturas e sobre essa estação da nossa alma. A minha geração tem muito disso. Muitas pessoas têm permanecido nessa estação de inverno. Pessoas têm se entregado a essa melancolia tão grande que o inverno causa, porque as noites elas parecem não ter fim. Os sofrimentos parece que não vão chegar no fim. Mas eu vim lhe dizer que existe uma coisa necessária para fazermos no inverno, e já nós queremos entrar para a conclusão depois que eu disser o que é necessário fazer no inverno. Ela quase subtraiu do meu ponto, mas eu segurei aqui para dizer a vocês. No período do inverno, os animais, a natureza, ela faz o quê? Os ursos, por exemplo, eles comem muito nas outras estações do ano, porque ele precisa hibernar. E ele precisa hibernar com um índice de gordura muito grande, porque senão no inverno as gorduras elas vão se acabarem e ele não vai suportar e ele vai o quê? Morrer. Muitos casais têm morrido no inverno. Mas quando nós nos alimentamos de forma correta, de maneira adequada, nós vamos acumulando gordura, e esta gordura produz calor, nos sustentando no dia mau ou na frieza. E o Senhor ministrava ao meu coração. Existem pessoas verdadeiramente que chegaram sem reservas nenhuma aqui nesta noite, mas a partir de hoje começarão a produzir reservas, porque quando o dia mal bater na porta, porque a Bíblia diz que a cada dia com o seu mal, logo nós entendemos que todo dia temos um mal para vencer. Quando o dia mal bater a porta da sua família, na sua casa, você vai dizer: eu acumulei gordura e portanto estou bem aquecido no Espírito Santo de Deus. As árvores, elas passam por um negócio tão extraordinário que eu fiquei impressionado. Elas passam por um estresse ambiental. É necessário passar por esse estresse ambiental no inverno. Logo eu vou dizer por quê. Elas concentram toda a sua seiva na parte principal, que é ficar vivo. No inverno, ela não está preocupada com a beleza. No inverno, ela não está preocupada em produzir o fruto. No inverno, ela não está bem distribuída. Ela está preocupada só com uma coisa: em ficar vivo. Tem muitas pessoas que chegaram aqui nesta noite com aquele turbilhão de pensamentos, porque tem muitas coisas, realmente, na minha geração nós temos muitas coisas para tratar dentro de uma vida, e principalmente na vida familiar. Mas o Senhor está dizendo:
é hora de você apenas concentrar a tua força, a tua energia, a tua atenção e a tua dedicação em manter o teu casamento a salvo. Nós precisamos, no Espírito, por intermédio da palavra, acumular reservas, para que quando o inverno chegue à nossa porta, a gente tenha muita gordura para queimar no Senhor, e a gente tenha muita estratégia para permanecer vivos, porque a natureza, as árvores, mantém toda a sua força naquilo que é vital. Você precisa voltar, olhar para aquilo que é vital e não trivial. Você precisa voltar a olhar para aquilo que realmente merece o teu valor dentro do teu casamento, do que daquilo que as pessoas estão dizendo por aí, porque você tem um modelo, você tem um padrão, você tem uma instrução, e no inverno você precisa fazer estas coisas. Por isso que Eclesiastes, no capítulo 4, verso de número 9, vai dizer assim: melhor é serem o quê? 2. Por que esse versículo melhor se aplica no inverno? Porque se um cair, o outro o levanta. Se um sentir frio, logo o outro aquece. Nem todas as vezes no nosso relacionamento, irmãos, nós tínhamos reservas para permanecermos vivos. Mas Deus é tão misericordioso com a gente, que quando eu não tinha reserva suficiente, eu buscava nela um pouco da reserva dela. E quando ela não tinha reserva suficiente, ela buscava em mim reserva para nós mantermos o quê? Aquecidos na presença do Senhor. Rodrigo, aconteceu momentos em que não tiveram reservas nenhum nem outro? Aconteceu. E quando aconteceu isso, o Senhor entrou com os capos dando vitória, porque a nossa confiança está depositada naquele que fez todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra. E por isso nós temos esta alegria de compartilhar todas estas coisas da parte de Deus. No inverno, se o inimigo se levantar contra um, o outro está para ajudar, portanto ele não prevalecerá. E nós precisamos entender que mesmo no inverno, o Senhor ainda continua resistindo com nós, porque nós não estamos só. O Senhor está conosco o tempo todo. Louvado seja o nome de Jesus. E para concluir, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. É necessário que você entenda que as estações naturais, elas demoram 3 meses. Mas as estações da nossa alma, elas são totalmente irregulares. Acontecem muitas vezes sem motivo, sem razão. Às vezes você começa o dia de um jeito, mas termina de outro modo. E desse modo, eu vim te falar que existem pequenos invernos que a tua mão pode mudar. Muitas coisas você vai precisar aprender a confiar e esperar no Senhor. Mas existem pequenos invernos que a gente pode mudar a nossa história. Existem pequenas brechas que a gente precisa estar diariamente fechando. Por exemplo, finanças. Casais muitas vezes brigam muito por finanças. Uma das coisas que aconteceu na nossa casa foi que eu uma vez administrei o nosso dinheiro e a gente quase faliu. Mas a obrigação era dele. E ele passou para mim só para eu aprender, para eu entender como era difícil. Depois daquilo eu comecei a valorizar mais. E sabe o que a gente faz? A gente junta as dívidas, junta os dinheiro, paga tudo e o que sobra é de nós dois. E a gente vai suprindo a necessidade um do outro e sempre valorizando a necessidade do outro, muitas vezes acima da sua própria necessidade. Outro pequeno inverno que pode acabar hoje é filho, filha, está dormindo na cama do casal. Quando a gente colocou o ar-condicionado no nosso quarto, a gente tinha muita pena de deixar o menino dormir fora do ar-condicionado. Mas eu dormi sem ventilador até ficar maior de idade. O que é dormir sem ar-condicionado, né? Aí a gente começou a botar o menino no quarto com a gente. De noite ele vinha trazer o colchãozinho dele, botava ele do lado da minha cama e dormia. E tem dias ainda que a gente ainda abre esse espaço para ele, mas não teve como continuar. Porque acabou com a nossa intimidade, com a nossa liberdade. Esse é um pequeno inverno que você pode fechar hoje. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor. E feche esse pequeno inverno, essa pequena porta de frio no seu casamento. Peça a direção do Senhor para que você consiga levar as finanças juntos. E muitas vezes, dentro de uma discussão, mesmo tendo razão, aprendam a ficar calados. O silêncio é maravilhoso. A Bíblia diz que calado até o tolo se passa por sábio. Então a gente tem que esperar o momento de falar. E para nossa conclusão, eu
já está aí. É Daniel 2, capítulo 21. O nosso Deus, Ele é o Deus que muda as estações. Você crê nisso? Ele muda o tempo e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O nosso Deus é o Deus que muda as estações. Aquilo que você acha que é estado permanente, muitas vezes não é, é temporário. Aprenda a distinguir o que é de estar. Eu estou triste, mas eu não sou triste. Eu estou precisando de algo, mas eu não sou uma pessoa carente. Muitas vezes a ansiedade, a depressão está batendo na nossa porta. E a gente está se abrindo sem defesa nenhuma. Mas o que o Senhor quer é que a gente se posicione. Porque a nossa posição dentro da nossa casa muda todas as coisas. E aquilo que a gente não pode fazer, a gente tem que esperar e confiar de que nós temos um Deus que muda as estações. Nós lemos Gênesis 8, 22 e vimos que as estações foi o Senhor que estabeleceu sobre a terra. Não foi assim? Nós vimos aqui agora em Daniel 2 e 21, em que ele muda as estações. Logo, para que isso aconteça, lá em Gênesis, a terra precisa fazer um movimento circular ao redor do Sol. Logo, para nós mudarmos as nossas estações, nós precisamos fazer um movimento ao redor do Senhor. Quando você se movimentar em direção ao seu Deus, ao seu Criador, a quem você entregou sua vida, confiou todas as coisas, Ele mudará todas as estações da nossa vida. Eu vim aqui de forma muito profética, honesta, e recebo da parte do Senhor esta autoridade nesta hora, para lhe dizer: eu gostaria que fossem todos, não é para minha frente, eu gostaria que fossem todos, que agora neste momento, estivessem se movimentando, se projetando, para tocar ao Senhor. Porque quando nós nos movimentamos, a Bíblia Sagrada diz que Ele é quem muda as estações da nossa vida. Mas Ele requer uma atitude nossa. E o nome desta atitude é de movimento. O Senhor não está aqui nos chamando para sairmos gritando. O Senhor não está aqui nos chamando para começarmos a fazer um movimento. Não é estas coisas que o Senhor está nos chamando. Mas o tipo de movimento que o Senhor começa a fazer aqui nesta noite é um movimento intelectual. O movimento a qual o Senhor renova a mente de pessoas aqui, e as mentes renovadas começarão a produzir movimentos físicos, voluntários, mas que se aproximam do Senhor. E quando estes movimentos começarem a acontecer, as estações das nossas vidas, elas estarão sendo mudadas, e elas não estarão sendo mudadas para pior, elas estarão sendo mudadas para melhor. Eu vim te dizer em nome de Jesus que o Senhor nos trouxe aqui para te dizer: o tempo de cantar chegou. E você não vai cantar só, você vai cantar na sua terra, na sua casa, porque a tua família vai entender aquilo que o Senhor fez na tua vida e servirá de testemunho para muitas pessoas. Para encerrar, uma mulher teve um encontro com o profeta e disse ao profeta: não estava aqui no nosso esboço, mas o Senhor me trouxe agora à memória. E quando ela vai ao profeta dizer que o seu marido havia morrido e que os seus filhos estavam sendo requeridos como parte do pagamento de que ele estava devendo, o profeta olha para a mulher, pergunta o que ela tem, ela diz que o que ela tinha, ela diz: eu não tenho nada senão. Ela achava que não era nada, mas aquilo que nós temos em casa, irmãos, é o suficiente para Deus começar a mudar a história da nossa vida. Deixa eu te dizer outra coisa. Ele disse: fecha a porta sobre ti e os teus filhos e pede vasilhas, e lá enche-as todas. Eu fico pensando, irmãos, é o dia que ela foi devolver as vasilhas para toda aquela vizinhança que estava ao redor dela. As pessoas não viram o milagre,
mas sentiam o perfume daquela essência, sentiam o cheiro suave daquele azeite. Por isso eu vim lhe dizer nesta noite: faça com que as estações que sejam mudadas na sua vida, seja para que também outras pessoas possam buscar o que foi que aconteceu. Aquela mulher obedeceu a voz do seu Senhor e, portanto, alcançou aquilo que ela estava pedindo. Você chegou aqui pedindo um novo tempo a Deus. Este novo tempo chegou porque Ele é o Deus que muda as estações da nossa vida. Levante a tua mão para o céu e, em forma de gratidão a Deus, louve ao Senhor, porque o tempo de chegar, Ele começa aqui hoje, nesta noite. O Senhor marcou esse grande encontro com você. Vamos adorar ao bendito nome de Jesus. Você não viu mudança ainda, mas vai ser grato no teu louvor e na tua adoração agora, confiando de que o Senhor já mudou todo o cenário, porque Ele é quem tem o controle das estações da nossa vida, da nossa alma. Agora é o bendito nome de Jesus. Tenha liberdade a parte do Espírito Santo de Deus. Do nosso Deus, seu sangue. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, seu sangue. Alegria, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E por isso, Ele agora, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Inicialmente eu tinha pensado em chamar você à frente, mas o Senhor disse ao meu coração: Ele não vai sair do lugar dele.
E por isso agora, de forma muito confidencial, eu peço para que a igreja seja honesta, feche os seus olhos. Porque é a oportunidade que Deus vai estar dando a pessoas aqui. Porque o Senhor, neste louvor, Ele revelou ao meu coração que algumas pessoas chegaram aqui com um problema minúsculo, pequeno, diante de Deus, mas que tem causado muito mal ao seu relacionamento. E o Senhor ministrou no meu coração, dizendo que o plano do inimigo é fazer com que este pequeno problema, é fazer com que esta pequena semente, ela se torne grande. Porque o mal que está sendo produzido ainda não é o resultado final que Ele quer. Porque Ele decretou o fim do teu relacionamento e do teu casamento. Só que o Senhor trouxe nesta noite um escape, e você tem esta oportunidade nesta noite. Todos estão de olhos fechados, pode confiar. E para que ninguém se exponha ou sinta vergonha, o Senhor, Ele quer ver a sua mão levantada como sinal de que você está dizendo: realmente, Senhor, eu tenho enfrentado uma grande dificuldade. Sou eu esta pessoa que tem começado a pensar que não vou suportar passar por isso que eu estou passando. E o Senhor está dizendo: levante a sua mão, eu quero te identificar. Alguém pode dizer assim: não, mas isso é tão irracional, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, que enxerga, que entende, que sonda o nosso coração. Mas nós começamos a falar algo que nós precisamos fazer para nos alcançarmos e Ele mudar as estações da nossa vida, que é se movimentar. E o Senhor não nos trouxe aqui para nos envergonhar, e não nos trouxe aqui também para expor a nossa intimidade, mas Ele está dizendo: eu preciso só de um sinal, porque tem uma ordem determinada sobre esta igreja, e aquele que fizer este sinal, eu entrarei, sentarei e cearei com ele, e farei a estação da vida dele passar, porque aquilo que está pequeno agora cresce e pode causar muito mal. Coisas que o Senhor está trazendo à tua mente agora, isto não é profético, está fazendo mal, e você sabe que está fazendo mal, e Ele está dizendo: estou eu mudando todo o conceito humano que você tem de relacionamento, estou mudando aquilo que é pequeno, danoso para uma vida conjugal, porque estou convertendo em adoração ao meu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Coisas pequenas, sementes pequenas, pensamentos impróprios estão trazendo mal para alguns relacionamentos, mas o Senhor está dizendo: eu purifico a mente, eu dou a força, sou eu quem tem o controle de todas as estações estabelecidas, não só apenas na terra, mas também na alma, pois fiz e sei como fazer para melhorar. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Sementes pequenas não
o Espírito Santo de Deus nos impulsionou e nós queremos com alegria louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela paciência e que Cristo Jesus continue abençoando as nossas vidas e oreis por nós, irmãos, em nome de Jesus.